Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal, um assunto interessantíssimo. Hoje vamos falar sobre ética ministerial, especificamente 5 erros fatais que obreiros não devem cometer. Ética ministerial, 5 erros fatais que obreiros não devem cometer. Então nós temos visto, ao longo dos anos, que somos obreiros da casa de Deus e também na direção de igreja já há quase 15 anos, os erros que alguns obreiros têm cometido, ao congregar na igreja, ao ter oportunidades na igreja, e portanto nós vamos falar sobre 5 erros fatais que um obreiro não deve, em hipótese alguma, cometer, ele deve evitar. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa é a recomendação do apóstolo São Paulo para Timóteo. Timóteo deveria se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, antes de adentrar nos pontos, os 5 itens, 5 erros fatais que os obreiros não devem cometer, eu quero convidar você que se interessa por esse tipo de assunto, que ainda não é inscrito, a se inscrever aqui embaixo, dá um like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Clica no sininho para receber as notificações, isso é muito importante. Comenta também aqui embaixo, dê a sua opinião, se você concorda, discorda, de forma respeitável. Aqui é uma plataforma democrática, o nosso canal é democrático, então nós queremos saber também a sua opinião, ok? Então vamos lá. O primeiro erro que nós temos visto ao longo dos anos obreiros cometerem é desobedecer o dirigente do culto. Obreiros que desobedecem o dirigente do culto. Por exemplo, o dirigente do culto dá oportunidade para aquele obreiro ou obreira, dependendo da igreja, cantar. E aí a pessoa, muitas das vezes, é chamada de cantor, já é conhecido na cidade ou no estado, e a pessoa canta, a pessoa prega, às vezes 10, 15, 20, 30 minutos ou mais, toma o tempo todo do pregador e ainda vai cantar. Então, desobedecendo completamente. A pessoa que está na direção do trabalho, ela está ali com uma programação. Então ela já pede para a pessoa cantar, porque a pessoa foi convidada muitas das vezes para isso, está no cartaz para isso, para louvar a Deus. Então já tem ali pessoas que vão trazer uma saudação, já tem o preletor da noite. Eu não entendo como é que alguém vai para um culto, já tem o preletor da noite, e a pessoa fala meia hora, 40 minutos. Eu acho que tem que saber dividir saudação, dar uma palavra, e o preletor ou a preletora da noite. Então saudação é 5 minutos para baixo, uma palavra 10 minutos, mas eu nem vejo motivo de alguém falar 10 minutos em um culto se já tem o pregador ou a pregadora da noite. Então não tem esse negócio de dizer, mas o Espírito Santo mandou eu fazer e tal. O Espírito Santo não é subordinado a ninguém, mas ele foi quem levantou pastores, líderes. Então ele não vai passar por cima daquilo que ele mesmo impôs à igreja, aquilo que ele mesmo deu para a igreja, como está em Efésios 4:11, que Deus deu pastores para a igreja. Então o espírito da desobediência tem entrado em muitos obreiros e obreiras, e em vez de cantar, se é para cantar, canta, se é saudação, saudação, se é uma palavra, e assim sucessivamente. Se é para pregar, quanto tempo? Eu gosto de perguntar quanto tempo eu tenho para ministrar. Eu tenho dificuldade de falar em uma igreja 20 minutos, 30 minutos. Geralmente eu prego 1 hora. Mas a gente vai para a igreja que dão meia hora, então a gente tem que obedecer
ali aquele tempo que é nos dado, mas eu tenho dificuldade de falar meia hora, 20 minutos nem se fala, né? E ainda cultos que tem muita cantoria, e quando é na hora da palavra, 10 minutos, porque se Deus quiser falar, ele fala em 10 minutos e tal. Então isso é antiético, né? Está se desprezando a palavra de Deus, infelizmente. Então a primeira coisa é essa, desobedecer à direção do culto. A segunda coisa, o segundo erro que um obreiro não deve cometer em hipótese alguma, é ser orgulhoso, é ser arrogante, né? Aquela pessoa que diz, eu sou assim, eu não vou mudar, né? Acha que sabe de tudo, não tem nem experiência de nada, mas acha que sabe de tudo. Quer ensinar obreiros, quer ensinar até a pastores mais experientes do que ele ou do que ela, sem ter aprendido. Quem não senta para aprender não pode levantar para ouvir, não tem humildade de ir para um culto de doutrina, nunca teve humildade de realmente aprender para seguir nos degraus ministeriais, e aí já quer ensinar as pessoas, tem aquele orgulho, acha que sabe de tudo, acha que só ele ou ela sabe fazer, só ele ou ela sabe tomar conta de igreja, dirigir igreja, cuidar de pessoas. Então isso é orgulho, isso é arrogância, e a Bíblia diz em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então o obreiro não deve ser orgulhoso, não deve ser arrogante. Ainda tem obreiros que vai dirigir igreja e diz que não aceita a igreja com pouca gente, às vezes numa cidade pequena, que é uma cidade difícil, diz que eu só aceito uma igreja com 300 pessoas, 400 pessoas. Vamos ver se abre a igreja, se enche mesmo e se continua. Porque encher a igreja é fácil, eu quero ver continuar. Né? Porque encher de todo jeito, né? Colocando gente de todo jeito no altar, fazendo bagunça, é fácil. Eu quero ver se vai conseguir continuar, dar continuidade. Né? Em Provérbios capítulo 16, versículo 5, diz, a abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Então, pessoas orgulhosas, altivas de coração, isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Deus não se agrada dessa altivez. A terceira coisa, o terceiro erro fatal que um obreiro não deve cometer é desobedecer ao pastor. Tem obreiro que é desobediente. Em Hebreus 13:17 está escrito, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então o obreiro deve ser obediente. Aí tem muitos que dizem, não, meu negócio é com Jesus, eu obedeço só a Jesus. Na igreja de Corinto tinha um grupo que dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Cefas, outro dizia, eu sou de Cristo. O pior grupo que tem é o que diz que é de Cristo, porque são aqueles que dizem que só obedecem a Jesus, não obedecem homens, não obedecem pastores esses que o próprio Jesus levantou, que determinou, aqui em Hebreus 13:17, que eles devem ser obedecidos, pastores esses que são chamados, intitulados, lá em Apocalipse, de anjo da igreja, quando Jesus vai falar com cada uma das igrejas que existiam na Ásia, nas 7 cartas do Apocalipse, Jesus sempre fala ao anjo da igreja, a carta é destinada ao anjo da igreja, porque se Deus quer falar alguma coisa para a igreja local ser modificada, ele vai falar com o anjo da igreja, com o pastor da igreja. Então essa é a pior classe que tem, a classe de pessoas que desobedecem a pastor. A quarto erro fatal que obreiros não devem cometer é serem despreparados. A gente tem visto uma grande classe de obreiros despreparados. É o que nós lemos em 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A pessoa não estuda, não se prepara, não faz um curso de teologia, porque acha que é pecado estudar, fazer o básico de teologia, fazer um curso de homilética, fazer um curso de hermenêutica para aprender a interpretar a Bíblia. Então não quer estudar, não quer se preparar, acha que o Espírito Santo vai trazer tudo à mente dele na hora que ele for pregar, acha que o Espírito Santo é um espírito de adivinhação, e não é assim que funciona.
Então essas pessoas, na verdade, têm preguiça, não têm coragem de ler a Bíblia, não têm coragem de estudar, e aí acha que o Espírito Santo vai fazer lembrar tudo na hora, ouvir na hora, na verdade, lembrar do que não lê, lembrar do que se não estuda. Então tem que estudar, tem que procurar aprender com quem sabe, né? A Bíblia fala em Efésios 4:11 também dos mestres. Então Deus levantou mestres, pessoas que são sábias na Bíblia, nas Escrituras, que sabem interpretar um texto bíblico, né, que nós às vezes não entendemos, a gente vai lá e aprende com o mestre nas Escrituras. Então é um erro fatal o obreiro ser despreparado, que tem de obreiro despreparado abrindo igreja, à torta e à direita, fazendo as coisas de todo jeito, não sabe instruir a igreja, não sabe ensinar, não tem a direção do Espírito, abre igreja de todo jeito, cheia de bagunça, de escândalo, com pouco tempo da fofoca, confusão, adultério, fornicação, porque começa mal, termina mal. Tudo que começa mal, termina mal. Tudo feito na bagunça. Então tem muitos obreiros, inclusive pastores, despreparados por aí fazendo a obra que deveria ser a obra de Deus, mas não estão fazendo a obra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não aceita esse tipo de coisa, não. Tem que se preparar. O quinto e último erro fatal que o obreiro não deve cometer é não ter zelo e santidade na obra de Deus. O obreiro que não zela pelas coisas de Deus, que coloca pessoas de todo jeito para cantar, pessoas de todo jeito para pregar, não tem ordem, não tem disciplina na igreja, a igreja é uma bagunça. Você já pensou, você saber que alguém está em adultério, está em fornicação, está traindo o marido, está traindo a esposa, está pintando e bordando, bebendo cachaça, usando drogas, e a pessoa vai e chama essa pessoa para pregar, para cantar, coloca no altar de Deus. Nós podemos não estar na lei, mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo e ele requer santidade, assim como queria no Antigo Testamento, ele requer. Ele diz para Abraão, na minha presença ser perfeito, em Hebreus 12, 14 ao 16, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então não estão seguindo a paz, nem a santificação, com o intuito de dizer que tem que ajudar as pessoas, tem que amar, tem que abraçar, aí vai agrupando um monte de gente, tudo desmantelado, desconchavado, tudo apregado errado, né? Tudo desajeitado, desobediência, em pecado. Isso traz maldição para aquela igreja local, traz maldição para os líderes, né? E a igreja não tem como alguém se consertar numa igreja dessa, porque está faltando zelo, está faltando santidade, está faltando obediência a Deus, e o zelo tem que começar da liderança. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Eu não estou falando de perfeição, ninguém é perfeito, mas eu estou falando de santidade, separação. Então não se pode deixar pessoas subir no altar de todo jeito, tomar santa ceia de todo jeito. Olha a recomendação de Paulo, né? Examinar, pois, o homem a si mesmo, porque aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos que dormem aí é que morreram, pessoas que estão doentes, não são curadas, porque estão tomando santa ceia indignamente. Muitas das vezes a culpa é do pastor. Uma mulher era amante, né, de um camarada há muitos anos, e ela estava na igreja e falou para o pastor disse: pode tomar ceia. Então Deus quer santidade da igreja. Santidade, não se pode, né, as pessoas viverem de toda forma, ceando de todo jeito, pregando, cantando de toda maneira. Não se pode. Deus requer santidade da igreja, em primeiro lugar da liderança, zelo pela obra de Deus,
temor a Ele, porque as coisas de Deus não são feitas na bagunça. Paulo diz que tudo se faça com ordem e decência. Onde é que está a ordem e decência? Onde todo mundo faz a obra de todo jeito. Pode pecar, pode desmantelar-se na vida, continuar profetizando, pregando, pulando, marchando, vai para o inferno com pulo, com marcha, com tudo, com voz bonita, pregando bonito, vai para o inferno, porque o dom é uma coisa. Agora eu quero ver o fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, e a respeito de obreiros que devem se preparar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição curso pregador de qualidade para você que quer melhorar na pregação, que quer aprender a pregar. Eu quero deixar aqui também o curso sobre hermenêutica, doutrina da interpretação bíblica, que é o curso Qualidade Bíblica. Então você pode adquirir aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar também o nosso site fixado no primeiro comentário na descrição, institutochamaviva.site, onde você vai entrar lá, vai ter várias notícias gospel, evangélicas, notícias políticas da área secular e cursos teológicos para você aprender e crescer no conhecimento da palavra de Deus, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.